Olá, manos, manas, tudo bem? Hoje eu vou tratar de um tema muito delicado, um tema a qual eu fui vítima quando criança e que está muito nas mídias sociais, nas notícias no Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre pedofilia, estupro, adultização de crianças, que não é um tema novo. Para falar sobre esse assunto com vocês, eu vou ter que acessar memórias que eu preferia não tê-las. E o que eu vou compartilhar com vocês aqui agora é muito delicado, mas eu só tô aqui no intuito de ajudar, de trazer mais pessoas para essa campanha, para essa mobilização, porque o Brasil está precisando. Esse é um tema tão indigesto, dolorido, para conversar sobre ele é muito difícil. Eu vou compartilhar meu depoimento aqui com vocês, o que aconteceu comigo quando eu era criança, e eu tenho certeza que várias crianças já passaram por isso, crianças que estão passando por isso neste momento, e que eu não compactuo com nada disso. O Brasil já deveria estar em estado de calamidade pública e em luto pelas coisas que estão acontecendo no Brasil neste momento. Deixa eu falar um pouco para vocês quem eu sou, mas meu nome é Poliana Manzi Fagundes, eu tenho quase 45 anos, eu sou de Goiânia, Goiás, eu fui bombeira militar, trabalhei também na Polícia Federal como administrativo, trabalhei na Polícia Militar do estado do Tocantins como técnico em enfermagem. Meu último trabalho no Brasil foi como primeiro tenente do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Tocantins. Eu conheci o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, eu conheci o Corpo de Bombeiros Militar do estado de Goiás. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque eu era uma pessoa da segurança pública. Eu era uma pessoa que eu conversava com pessoas que lidavam com estupros, com pedófilos, pessoas que trabalharam e ainda trabalham no IML, Instituto Médico Legal, que é onde recebem os corpos, às vezes, daquelas que não sobrevivem a esse tipo de ataque. Então, eu tenho substância, eu tenho conteúdo para poder chegar e falar para vocês o que eu vou compartilhar aqui. Primeiro, porque eu fui vítima, e segundo, porque eu estava em uma área em que nós lidávamos com esses tipos de crimes. Bom, entre 8 e 9 anos, quando eu estava andando nesse bairro humilde, em Goiânia, Goiás, e sabe esses botecos que tem essas prateleiras com garrafas de 51, pinga, cachaça. Eu tive a infelicidade nesse dia de passar em frente a esse boteco e um homem entre seus 25 e 30 anos me chamou. Ei, menina, vem aqui. Ui, criança, na década de 90, 80, aí que a gente não tinha muita dessas informações que nós podemos passar para os nossos filhos hoje em dia. E aí eu entrei, e aí esse monstro, eu não vou falar que isso é um ser humano, porque se ele for, eu não sou. E aí ele me chamou e falou assim, você quer uma balinha? Que criança que não quer balinha, né? Minha balinha era açúcar com farinha. E aí eu entrei, e aí esse homem me deu uma balinha, né? Eu toda feliz, descasquei a balinha, comecei a chupar a balinha. Ele falou assim, você quer mais? Qual criança que não quer mais? Eu falei, quero. Aí ele virou e falou pra mim assim, senta aqui no meu colo que eu te dou mais. Nesse momento, criança não pensa em malícia. Forma alguma, criança nasce pura. E aí eu sentei no colo daquela criatura. Ele passava a mão no meu corpo. E quando ele passava a mão no meu corpo, eu fiquei totalmente paralisada. Eu não conseguia me mexer. Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa errada, mas eu não conseguia ler a situação para sair dali correndo. E eu não conseguia me mover. A partir do momento que esse homem começou a me tocar, é como se o ambiente ao meu redor... Vocês já assistiram Stranger Things? Que tem o mundo upside down, que é o mundo de cabeça para baixo. Sabe aquela parte que quando eles entram lá, eles veem aquele ambiente dark, nebuloso, pegajoso, parece que tá tudo em câmera lenta. Eu senti aquilo, meus irmãos. E eu senti que como se eu tivesse com um encantamento no meu corpo que não me fizesse mover, falar, pedir por socorro, porque eu já tinha percebido naquele momento que tinha alguma coisa errada. Só quem passou pela mão de uma criatura dessa é que vocês vão entender o que eu tô falando aqui, vocês, vítimas desses predadores. Esse homem, ele me cheirava, parece que ele tava sugando a minha inocência. Era uma coisa animalesca e eu paralisada. Eu não sei por quanto tempo isso durou e eu senti que eu iria morrer.
Eu senti, meu coração disparava tanto, disparou tanto. Eu tive a sensação de morte. E aí esse homem me ofereceu um chocolate. Eu não conseguia responder, porque eu senti que eu já estava completamente submissa àquela criatura. E aí tinha um outro quartinho do lado desse estabelecimento, e eu consegui ver umas caixas azuis de cerveja, gradado de cerveja, uma em cima da outra, escuro, sujo. E aí essa criatura virou pra mim e falou assim: entra ali. E eu ia entrar. Não era pelo chocolate, não era pela balinha, é pela submissão a qual aquela criatura tinha sobre meu corpo. Só que eu tava escutando uma voz lá no fundo. Olhei várias vezes. Eu tava escutando aquela voz e eu acordei. E eu saí correndo sem olhar pra trás. Cheguei em casa tão apavorada. Eu perguntei à minha mãe: a senhora tava me chamando? Que era uma voz feminina. E minha mãe: não te chamei não. Eu não entendi na época, mas fui entender depois. O anjo da guarda, com certeza, gritou muito pra me acordar daquele encantamento. Eu iria, no mínimo, ali ser estuprada ou morta. Então esse foi o meu primeiro caso de ataque. Aquilo não é um ser humano. E eu não entendi muito o que aconteceu, porque eu era uma criança e com namorar, quando eu comecei a conversar com as minhas amigas, também muitas delas foram vítimas desse tipo de situação. Tio que as tocavam, um amigo do pai que ia lá visitar e colocava no colo. Não conseguia falar pros pais o que estava acontecendo, e às vezes nem quando falava, tem uma amiga que falou pro pai dela: cala a boca, essa coisa na sua cabeça. E aí, o segundo caso meu, esse foi, não consigo nem falar se esse foi pior ou menos pior. Mas nesse mesmo bairro tinha um adolescente de mais ou menos 15, 16 anos. E ele começou a conversar comigo, né? E eu conversava. E aí uma vez ele falou assim pra mim: ei, você quer brincar comigo ali? Aí eu falei: sim. Eu montei uma casinha pra gente. Nesse bairro, assim, era rodeado por floresta, reservas ecológicas. Ele deve ter me levado pra esse local pelo menos umas 10 vezes durante a minha infância. A gente ia andando, demorava mais ou menos uns 10 minutos pra chegar lá. E aí eu não sei se foi ele que montou esse cenário, só sei que tinha uns sofás, tinha uns madeiras lá, uns caixotes. Aí ele falava assim: vamos brincar de família. Ele tinha de 15 a 16 anos. Então, assim, pra mim, esse cara, ele já era pedófilo com essa idade já. E aí, pra ele ajudar, né, no envolvimento da história dele, ele chamava um irmão dele de 5 anos, tinha entre 5 e 6 anos, e falava assim: olha, eu sou o pai, você é a mãe e o meu irmão é nosso filhinho. E aí eu ia, né? A gente ia, inclusive ele era tão bom no teatro da pedofilia, que a gente ia cantando às vezes, a gente família feliz, né? Eu fui tocada de maneira inapropriada e me fizeram fazer coisas que nenhuma criança deveria fazer. Mas continuando. Quando a gente chegava lá nesse lugar, nesses sofás, aí ele fazia toda a encenação de que a gente estava assistindo televisão, de que a gente estava cozinhando. Aí tinha uma hora que ele falava assim: agora é a hora de você fazer isso comigo. E aí eu fazia, porque eu era uma criança, eu não sabia daquilo. O pior ainda é que ele me fazia fazer com o irmão dele de 5, 6 anos. E eu não sei se essa criança cresceu achando que isso é normal. Só sei que isso não se faz, gente. Eu quero acreditar que eu e o irmão dele de 5, 6 anos fomos vítimas. É uma fase da vida da gente que a gente precisa muito de proteção. E às vezes a gente tá aí nessas famílias aí desestruturadas do Brasil que fala assim: eu te dou casa, eu te dou comida. Gente, isso não é o suficiente para se criar uma criança. A criança tem que ter proteção. Não dá pra você criar um filho, principalmente no Brasil, com esse tanto de predadores. Como eu falei pra vocês, eu acho que esse rapaz fez isso comigo umas 10 vezes. E ainda quando tinha um primo dele que ia na casa dele, ele fazia com o primo dele também. Montava a mesma cena, às vezes dentro de um carro que a gente tava viajando, uma família feliz. Mas agora é hora de você fazer isso comigo, com meu primo, com meu irmão de 5 anos. Eu vou falar pra vocês aqui agora as consequências. O que aconteceu comigo na fase adulta por ter passado por esse tipo de situação. Com a primeira situação, eu tenho gatilhos quando eu vejo garrafa de pinga de 51 e velho barreiro. Eu tenho gatilhos quando eu vejo essa bombonier que faz barulho. Que era a bombonier que estava no bar, que o cara ficava rodando e mostrando as balinhas pra mim. Eu tenho gatilhos com certos tipos de toque. Inclusive meu esposo, eu conversei com ele abertamente. Eu falo assim:
você pode não me tocar dessa forma aqui, por favor? Porque eu vou lá para aquela cena sobre os gatilhos que eu tenho sobre a criança de 5 anos e o adolescente. Uma vez eu fui para casa de um tio-avô meu, lá do Crimeia, e eu tava brincando na casa de um vizinho e tinha uma criança muito parecida do corpo. Sabe aquelas cuequinhas que tinha antigamente, que tinha um buraquinho assim do lado? Eu vi aquele menino. Você sabe o que o condicionamento faz com a cabeça da pessoa? Eu ajoelhei, fiquei em frente ao menino e eu abaixei a calça do menino, não sei nem porquê. E a mãe dele viu aquilo e ficou desesperada, sabe? Gritou comigo, veio meu tio-avô, gritou comigo, ligou pro meu pai, veio buscar, olhando aqui esse comportamento errado. E sabe o que foi o pior de tudo? Família desestruturada. O pior de tudo é que brigaram comigo. Não perguntaram pra mim o porquê que eu fiz aquilo. Porque se eles tivessem me perguntado, eu tinha falado. Porque o fulano de tal mandou fazer aquilo. E eu tinha comportamentos estranhos quando eu era criança. Então sim, eu tava falando de uma certa forma, mostrando, tem alguma coisa de errado acontecendo comigo. E aí também eu nem sei, porque naquela época lá, se eu falasse pros meus pais o que ia acontecer, bem capaz que se fosse lá na casa do cara lá e falasse assim, aí seu filho adolescente tá fazendo isso com a minha filha, o cara ia falar assim, por que você não cuida da sua filha? E não é assim, gente. Não é assim, não deveria ser assim. E esse tipo de coisa não deveria existir. Isso é culpa dessa cultura brasileira, da sensualização das músicas. Porque aqui, eu moro no Canadá já tem 7 anos, mas eu moro no Brasil também. Aqui não se vê isso. É por isso que eu tô aqui hoje, criando a minha filha, porque eu quero que ela fique longe dessa sensualização do Brasil, que é nojenta. E aí você é criado nessa cultura, a maioria das pessoas acha que isso é normal. Existem países, e eu estou vivendo em um agora, que protegem as crianças. Se você for num parquinho aqui no Canadá e começar a filmar, não dá 1 minuto, vai vir uma mãe e falar assim, pra que você tá filmando aqui? Para de filmar. Se tiver um homem num parquinho sozinho observando criança, a mãe liga na hora, é a polícia que vai vir conversar com ele. As roupas das crianças aqui são roupas de crianças, as músicas de crianças aqui são músicas de criança. Você vai no aniversário de criança aqui, o aniversário é pra criança, não tem álcool, não tem funk, não tem sertanejo, não tem música sensual, não tem ninguém fazendo dancinha sensual. Porque as pessoas têm o intuito de criarem suas crianças como crianças. O Brasil não tem essa cultura. Não tô falando que não acontece coisas aqui no Canadá. Acontecem, mas a probabilidade, a quantidade é muito menor, é ínfima em comparação com o que acontece no Brasil. Então a minha mensagem de hoje é essa. O Brasil tá vivendo hoje em dia, é muito triste ver uma nação tão bonita, um país maravilhoso, um dos melhores países do mundo, produzem riquezas, e é um país tão vulgar, corrupto, sujo, sucateado. Quando eu viajo para o Brasil, é como se eu vou regredir de 50, às vezes, dependendo da cidade, 100 anos. Então, eu estou aqui abrindo a minha vida para vocês, para falar para vocês que pedófilo e estuprador não são seres humanos, eles são predadores. Vocês podem levar para o lado do distúrbio mental, da doença mental. Eu, como vítima, eu falo para vocês que um pedófilo, eles não são seres humanos. E aí você vem com um problema, e qual que é a solução? Eu sou totalmente a favor de que eles não existam. Eu não quero nenhum mal, quero que sejam espancados, torturados, que vão para as prisões, que fazem com eles o que os presos fazem. Eles devem ser eliminados da face da terra. Eu sou a favor de injeção letal para pedófilos e estupradores. Aí você fala, e sobre a castração química? Eu, como vítima de pedófilo, eu falo para vocês que a castração química é só uma das armas que vocês vão eliminar de um pedófilo. Quando eu estava sendo vítima de um pedófilo, ele gostava de me tocar, ele gostava de me cheirar, ele gostava de me submeter à submissão dele. E eles têm, sim, um encantamento que eles jogam na criança, a criança fica imobilizada e a criança faz tudo que eles pedem.
Vocês, vítimas de pedófilos e estupradores, vocês têm agora a oportunidade de virem nas mídias sociais e contarem o caso de vocês, e não é vergonhoso. Vocês sentiram alguma coisa que eu senti, que vocês se identificaram com alguma coisa que eu falei aqui sobre como eles agem? Vamos atrás de solução para isso, porque está crescendo a quantidade. E não me venha falar que é o fim dos tempos, que é Jesus Cristo que está voltando. Não vamos esperar. Esse tipo de criatura maldosa tem que ser eliminada. Quem estupra criança é pedófilo também. Eu gostaria aqui de agradecer a sargento Tânia Guerreiro e a delegada Sheila, que vem fazendo um trabalho muito bonito nas redes sociais, alertando de como que os pedófilos agem, que tem muito mais pessoas fazendo esse trabalho. Gostaria também de destacar a senadora Damares, que vem falando de uma situação que ainda para mim extrapola tudo que é monstruoso neste planeta Terra, que é o estupro de bebês. Quero também ressaltar que a dona Damares, com todo respeito, senadora Damares, foi vítima, como ela relata, muito cedo. E eu gostaria de falar, Damares, que eu respeito o seu trabalho, eu estou com você nessa causa, mas que eu acho que vocês gastam muita energia atacando a comunidade LGBT. O Canadá é um dos países onde mais tem representantes da comunidade LGBT por metro quadrado. E não temos essa quantidade de pedófilos que tem no Brasil. Não temos essa quantidade de estupro que acontece no Brasil. Eu vou pro lado de que quem faria mal para mim e para os meus afins, ninguém da classe LGBT faz mal para ninguém por ser parte da classe LGBT. Eu fui na parada gay aqui no Canadá há mais ou menos 2 semanas, levei minha filha e o que eu vi lá foi um desfile de respeito. Eu vi tantas crianças, tantos casais, tantas famílias colaborando e apoiando a parada gay aqui no Canadá, porque também o respeito é dos dois lados. Por que eu comentei da Damares? Porque você, Damares, você votou contra algumas situações que melhoraria a situação da comunidade LGBT no Brasil. Só que eu falo pra você que se eu colocasse uma criança numa sala com 1000 pessoas representando dentro da comunidade LGBT, essa criança sairia de lá salva, ilesa. Isso não acontece se eu colocar uma criança numa sala onde tem 1000 pedófilos, que nós sabemos o que vai acontecer. Isso não acontece se eu colocar uma mulher numa sala com 1000 estupradores. A gente sabe o que vai acontecer com essa mulher. Então, a energia, o ímpeto, a força, a determinação, ela deve vir para lutar contra aquilo que faz mal para a sociedade, não dentro de um segmento religioso a qual outras pessoas pertencem. Então, se de acordo com a sua religião, os representantes da classe LGBT são do demônio, são do diabo, deixem que eles prestem contas depois que eles morrerem. Porque enquanto eles estão no planeta Terra, eles não estão fazendo mal. E se vocês são contra a classe LGBT, que vocês não sejam. Então eu não vejo o porquê que existe tanto ódio com que a comunidade LGBT no Brasil seja mal vista. Então, vamos combater aquilo que realmente faz mal. A sociedade brasileira hoje vai ter que se unir, seja ela evangélica, católica, ubanda, candomblé, santo daime, por um bem que vai ajudar a todos os brasileiros. Certo, hoje em dia é trabalharmos para um futuro melhor, trabalharmos para a segurança de nossas crianças, segurança das mulheres, segurança de todos. Tem pautas muito mais importantes do que focar numa comunidade que, ao meu ver, merece todo o respeito do mundo. Brasil, vamos acordar, vamos mover pessoas no Brasil. Traga o seu depoimento. Se você não tem coragem de falar, mande o seu depoimento para o nosso e-mail manosmanasbrod, com y, @gmail.com, que eu conto a sua história sem nomes, porque enquanto nós ficarmos calados, isso vai acontecer. O mal está crescendo e é a ausência do bem. Quando muitos se calam,
a dominação do mal acontece. Então, meus irmãos, se junte a nós. Vamos fazer a diferença.